O grande debate está de volta. Decretada pelo presidente Lula, a garantia da lei e da ordem começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 6, e vai até maio de 2024. O objetivo é promover uma asfixia econômica do crime organizado. Desta vez, os homens das Forças Armadas vão atuar apenas em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Portanto, a atuação dos militares estará restrita a territórios que já são de competência federal. Na prática, 3.700 militares terão o poder de polícia para agir. Um comitê coordenado pelos Ministérios da Justiça e Defesa vai acompanhar as operações. Em até 90 dias, as duas pastas devem apresentar à Casa Civil da Presidência da República um plano conjunto de modernização tecnológica que amplie a eficiência das forças de segurança. Debate entre o comentarista da CNN, José Eduardo Cardoso, e o advogado criminalista Armando de Matos Júnior. Começo com você, Zé Eduardo. A medida do governo é suficiente para resolver esse problema da violência? Digo a você o seguinte, eu não sei se ela é suficiente, mas é a única que pode se tomar. Claro, porque em situações desse tipo, você tem que agir desta forma. O que é a garantia de lei e ordem? A garantia de lei e ordem é um expediente que está previsto na Constituição Federal, em que pode ser acionado a pedido de um governador ao presidente, ou pelo próprio presidente, com a perspectiva de que as Forças Armadas possam atuar na segurança pública. A GLO ela pode ser localizada ou pode ser ampla. Nesse caso, pelo que eu entendi, lendo pela imprensa, ela vai ser localizada em portos e aeroportos, áreas já sob domínio federal, mas que contarão agora com a presença dos militares. Por que isto? Há uma lógica, e o ministro Flávio Dino está seguindo uma lógica correta, que já foi utilizada pelo governo federal em outros momentos e que deu certo. Qual é? Você tem que atacar o crime organizado asfixiando o crime. De que maneira? Você tenta controlar os modais terrestre, aéreo e marítimo. No caso, o terrestre ficará ao encargo das forças policiais, mas o marítimo, por onde sai droga, sai arma, entra arma. O aéreo, a mesma coisa. O terrestre, se você fizer um cerco à cidade do Rio de Janeiro, controlando as estradas, você vai perceber que você vai atingir no coração, em curto espaço de tempo, as organizações criminosas. Né? Paralelamente a isso, você tem que detectar as lideranças e removê-las com prisões preventivas se estiverem soltos ou se estiverem dando ordens de dentro dos presídios para presídios federais de segurança máxima, para que corte a comunicação deste comando do crime organizado com aqueles que cumprem as suas ordens. Este plano, que é um plano básico, que já foi feito pelo Ministério da Justiça em outras oportunidades, acaba dando certo em curto espaço de tempo. Porém, ele dá um fôlego, ele dá um respiro, mas não resolve o problema. A partir daí, você tem que continuar esta ação a partir não só de um planejamento, de uma coordenação conjunta das polícias, mas como também de um trabalho de inteligência. E aí que o problema às vezes emperra, porque nem sempre as nossas polícias dialogam bem. E, infelizmente, nós temos setores dos corpos policiais que às vezes estão contaminados. Eu acredito que a maior parte dos policiais do Brasil é correto, é honesto e valoroso. Mas nós temos, sim, nas polícias, como temos em todos os órgãos públicos e privados, uma certa banda podre. E ali, esta banda podre tem colaboração muitas vezes com o tráfico, com o crime, com a milícia, com o tráfico de armas. Então, situações dessa natureza, elas precisam ser enfrentadas com uma ação integrada. É o mais difícil de fazer. O Rio de Janeiro tem um centro de comando e controle que foi feito na Copa. Eu não sei como é que ele está hoje, mas aquilo podia ser utilizado para uma coordenação das forças, para que todos juntos pudessem enfrentar o problema a partir da situação emergencial criada pela GLO. Agora, Armando, essa competência da fiscalização dos portos e aeroportos é da Polícia Federal. Então, a GLO pode ser vista como um reconhecimento pelo governo federal de que uma das suas instituições não estava fazendo, talvez, tudo o que poderia ser feito. A gente sabe que essa é uma das preocupações do governo federal nesse processo todo, né? Tentar mostrar que consegue ali conter, manter uma política de segurança pública consistente. Como que você avalia esse cenário? Perfeito. Essa posição do governo ela é prevista lá no 142 da Carta Política. O presidente da República é quem tem a ordem, pode dar a ordem aos cargos mais altos das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Ele tem essa condição.
Lembrando que essa GLO não é intervenção. Diferente de 2018, que aconteceu no Rio de Janeiro, na presidência de Michel Temer, aconteceu uma intervenção do Exército na cidade do Rio de Janeiro. É completamente diferente. Soldados, oficiais paravam pessoas, revistavam, tiravam pessoas dos automóveis. Completamente diferente naquele instante. Hoje, esses pontos são nevrálgicos. Portos e aeroportos. Por quê? Por conta de problemas seríssimos que nós vivemos nos últimos dias. Dentre eles, o incêndio de 35 ônibus da cidade do Rio de Janeiro, por conta da morte de um miliciano. O governo federal falou: precisamos ver o que está acontecendo e botar um raio-x em cima disso para nós apreciarmos. Com relação aos portos, Santos, hoje a cidade de Santos, lamentavelmente, falo isso porque leio os jornais todos os dias e vejo, Santos está virando um cartel, né? Uma passagem, um entreposto de droga, de cocaína mais especificamente, que é destinada para a Europa. Essa mercadoria chega lá com preço estratosférico, muito mais caro do que foi comprado aqui na América do Sul, mas ele passa por aqui. E a polícia trabalha e todo dia, não é um dia sim, dia não, todo dia a Polícia Federal, o scanner da Receita e a Receita Federal apreendem cocaína a quilos e às vezes até toneladas, todos os dias. Então nós temos um problema muito sério. Só que isso traz dinheiro para o crime, fortalece o crime, fortalecendo o crime até o ponto de poder comprar pessoas de dentro das Forças Armadas do Exército para retirar metralhadoras .50 de lá de dentro, nós sabemos. Então, só para deixar claro ao telespectador, isso não é intervenção. A GLO é pontual. Portos e aeroportos. Zé Eduardo, tem alguma parte ali do trabalho que não estava sendo feito como deveria? Você acredita que esse movimento aí tem um viés também político ou há, de fato, um reforço efetivo que a gente pode esperar nesse trabalho? Há um reforço efetivo. O trabalho é muito bem feito pela Receita Federal, pela Polícia Federal, um trabalho cotidiano. Agora, vamos avaliar. Quem conhece, por exemplo, o Porto de Santos, quem conhece o Porto de Rio, sabe a dimensão que aquilo tem. É impossível aos seres humanos que estão alocados ali em condições normais cuidarem de toda a fiscalização. Tudo é feito por amostragem, né? E aí os traficantes, eles correm riscos. Eu vou perder X, mas vou jogar e vou conseguir Y. Né? Então esse tipo de coisa exige reforço. Bom, mas e por que a Polícia Federal não reforça? Porque não tem contingente para isso. A Polícia Federal tem 15 mil policiais no Brasil. Né? Só a polícia do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, tem 40 mil, somando aí a militar e a civil. E é 15 mil para cuidar do Brasil todo. Então eu não posso deslocar todo o efetivo para a cidade do Rio de Janeiro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais gente fiscalizando para asfixiar o tráfico, para não entrar arma, para não entrar droga. O Brasil não produz droga, é muito importante, é claro isso. Não é produtor, ele é de trânsito. Entra a cocaína, vai para a Europa e entra sintético e vem para o Brasil. Tudo, por isso que fechar aeroporto, fechar objetivamente os portos, traz problemas graves para as organizações criminosas que deixam de ter material para vender e armas para poder atirar e ameaçar seus adversários. E por isso que é o plano correto, não há nisso nenhum reconhecimento de deficiência, ao contrário, há uma necessidade de reforço para asfixiar as organizações criminosas. Zé Eduardo, continuando com você aqui, essa operação que foi anunciada pode ser considerada mais uma resposta política naquela crise de segurança pública que está sendo vivida no Rio de Janeiro, né? É mais essa resposta política do que um plano efetivo para restabelecer ali um controle do Estado sobre os territórios ocupados pelo crime organizado, porque há um movimento do governo federal para se blindar politicamente. Eu vou pedir para vocês responderem aí para mim em 1 minuto cada um agora, só para a gente não estourar. Zé. Olha, eu acho que é um plano sério, não é uma mera blindagem, não. A melhor maneira do governo federal se blindar é agindo e agindo corretamente. Por que eu digo isso? Porque isso já foi feito no passado pelo próprio governo federal e deu certo. Me lembro, por exemplo, em Florianópolis, quando nós tivemos situação, claro que é uma cidade menor, mas nós tivemos lá incêndio de ônibus, tivemos ataques, etc. E o plano foi exatamente esse, controlar os modais. Não é? E isso acabou dando certo. Inclusive as escutas que foram captadas na época mostravam que as organizações criminosas disseram, não, tem que parar porque está ficando ruim essa coisa aqui.
né? Então, ou seja, essa é uma situação que historicamente foi demonstrada como correta, ela foi empregada em várias vezes. E aí o ministro Flávio Dino está agindo corretamente, é o plano que se faz sim nestas horas. Muito correta a posição do governo, não é uma jogar para a plateia, não, ela é correta. Se for bem executado, dará êxito imediato em curto prazo. O problema e depois, como é que fica? É aí que tem que ser planejado na atuação conjunta das forças policiais. Armando, usando ali a frase do Zé Eduardo, é jogar para a plateia ou é um reforço efetivo? A gente vai ter um resultado efetivo desse movimento? Um minutinho. É um reforço efetivo muito importante, levando para um patamar menor. Recentemente, na cidade do Guarujá, um policial militar foi atingido, um policial da rota, se eu não me engano, e o governo do estado fez ali a Operação Escudo e conseguiu reduzir drasticamente os índices de violência naquela cidade e região. Então, eu entendo que o governo está certo. Só não pode ser algo transitório, já tem até data para terminar. Eu entendo que isso deveria ser avaliado, reavaliado e potencializado. É claro que aí envolve dinheiro. Envolve dinheiro por quê? Precisamos de concurso público. Como bem disse o Zé Eduardo, são 15 mil policiais federais para o Brasil para tomar conta das fronteiras e todos os aeroportos de todos os estados. Não dá, não tem como. E essas pessoas dormem, ficam doentes, aposentam, morrem. Não tem como passar em outros concursos. Então, o problema é dinheiro. Agora, entendo que o governo está fazendo algo certo, mas está com medo de que coisas piores aconteçam e que o crime se fortaleça, como de fato está se fortalecendo, lamentavelmente. Muito obrigada aos nossos debatedores e todo mundo que esteve aqui com a gente. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.